Olá! No vídeo de hoje eu vou fazer a análise da letra de uma música para poder explicar alguns conceitos de psicologia. Primeiro de tudo, eu coloco aqui um aviso de gatilho, porque nesse vídeo vai ser falado sobre depressão, suicídio e abuso de drogas. Recomendo critério para você decidir se vai assistir ou não, se for muito sensível a esses temas. Então, a música que eu escolhi é de uma banda chamada Blind Melon. É uma banda de rock dos anos 90 e a música especificamente se chama Soap. Nessa música ele fala de algumas questões que dá pra gente entender um pouco sobre abuso de drogas, depressão e suicídio. O vocalista da banda se chamava Shannon Hoon e quando ele escreveu a letra dessa música, o cantor Kurt Cobain tinha acabado de falecer. Ele havia cometido suicídio dia 5 de abril de 1994 e aí o Shannon Hoon, vocalista do Blind Melon, fez aí uma menção a ele, fez uma certa homenagem ao que tinha acontecido. Eles não eram amigos diretamente, mas havia aí uma identificação mútua, uma admiração mútua, mesmo porque os dois sofriam de depressão e de abuso de drogas. Percebam aqui que eu tô deixando claro que esses três conceitos que eu já tô falando, depressão, abuso de drogas e suicídio, são sim questões de saúde mental, são sim considerados transtornos mentais. E é muito importante a gente entender que a gente tem aí o diagnóstico, que a gente tem uma junção da psicologia e da psiquiatria para poder fazer o diagnóstico e o tratamento desses transtornos mentais. Então existe todo um manual da psiquiatria, tem dois manuais na verdade, que são o CID e o DSM, que eles servem para poder colocar os critérios para aquilo poder ser considerado um transtorno mental ou não e qual é a gravidade daquele transtorno. Então nesses manuais tem os sintomas, a frequência desses sintomas, por quanto tempo a pessoa está sentindo aquilo, tudo muito certinho para que não tenha o risco disso ser diagnosticado de maneira leviana e banalizada. E aí o que serve para a gente identificar se é transtorno ou não? A gente usa esse nome, esse termo transtorno, justamente porque é algo que causa um transtorno na vida da pessoa, dela mesma e das pessoas que são do convívio dela. Então primeiro vai muito daí, do paciente identificar o quanto de transtorno aquilo está causando na vida dele. E identificado que isso é grave mesmo, a gente vai entrar com um psiquiatra aí no processo para entrar também um tratamento medicamentoso. E é muito importante que sejam feitos esses dois tipos de atendimento. A psicoterapia, que é a terapia psicológica, feito pela psicóloga ou psicólogo, e a psiquiatria, que é o tratamento medicamentoso, tá? Todas essas ressalvas são muito importantes. Então agora vamos para a música. Como eu falei para vocês, a música Soap, eu vou deixar escrito aí para quem quiser depois conhecer a música, caso ainda não conheçam. Eu vou colocar para vocês um trechinho dessa música, só para vocês conhecerem também, poderem escutar. Enfim, só um trechinho mesmo. Eu grifei algumas frases que são muito importantes. Na primeira ele fala assim: agora diga-me o que está errado. Você vê que todos se foram. Você tem que fazer o melhor para decorar esse dia agonizante. Aqui ele vai falando várias questões de vazio existencial, tá se sentindo deprimido, uma perda de pessoas, né? Aí ele fala aí porque tinham acontecido mortes de pessoas que ele gostava e músicos também, que para ele eram referências e influências. E aí é muito interessante, muito simbólico, porque na música toda ele fala sobre decorar, e é justamente decorar o ambiente mesmo, ele fala de decoração nesse sentido. E eu acho muito simbólico justamente porque o ser humano ele tem esse mecanismo de defesa. É muito comum, às vezes a pessoa fala assim, eu tava me sentindo tão mal,
tão bagunçada internamente que eu fui lá e arrumei o meu quarto, por exemplo. Isso é bem natural mesmo, porque é um mecanismo de defesa do ser humano poder colocar no externo uma necessidade interna dele. Então ele está se sentindo desorganizado internamente. Organizar o externo às vezes pode ajudar como uma forma de alívio para lidar com esses sentimentos aí. Então ele fala disso, acho muito interessante a gente falar aqui do quanto que ele estava tentando manejar da melhor forma possível a depressão dele e os sentimentos que ele estava sentindo. Aí depois, uma outra parte é a seguinte, e tudo em torno de uma tigela de feijões amargos. Feijões aqui, na verdade, é uma gíria que eles usavam na época para falar de drogas, principalmente cocaína e drogas do tipo, eles se referiam com essa gíria, feijão. E aí ele fala tudo o que aconteceu por conta do uso, do abuso de drogas, porque ele e o Kurt Cobain faziam isso. Aí depois uma outra parte muito interessante que ele fala é a seguinte: e agora eu vou fechar os meus olhos bem apertados e fazer todos irem embora. Eu vou puxar o gatilho e fazer tudo isso ir embora. Então aqui claramente ele está fazendo algumas menções à morte e ao suicídio, né? Porque puxar o gatilho é bem literal e justamente falando do que o Kurt Cobain havia feito, porque o suicídio do Kurt foi dando um tiro em si mesmo. E aí ele fala dessa coisa do fechar os olhos e fazer tudo isso ir embora, fazer tudo desaparecer. Uma metáfora, né, para esse sentimento de querer fazer com que tudo parasse de sentir o que ele estava sentindo, parasse de pensar o que ele estava pensando. E aqui é muito importante explicar sobre o suicídio nessa parte aqui, porque muita gente ainda tenta fazer algum juízo de valor do tipo, ai, quem se matou foi covarde. E na verdade, gente, isso não cabe, porque não entra nessa questão. Alguém que se mata é alguém que está passando por um sofrimento emocional muito forte, muito grave. Um sofrimento mental tão grande que a pessoa pensa em vou dar um fim nisso tudo, vou fazer esse sofrimento parar. Então o suicídio, a tentativa de suicídio, não é para morrer propriamente dito e só isso e acabou. Na verdade, é uma tentativa de fazer parar o sofrimento. Inclusive aí já entra também numa questão importantíssima de falar sobre suicídio, que é a seguinte: pessoas que falam, quem quer se mata mesmo, não avisa. E isso é totalmente mito, porque alguns avisam e outros não. E justamente alguns avisam como uma forma inconsciente de pedir ajuda, de pedir socorro. Então por isso que é muito importante ficar atento nesses sinais. As pessoas geralmente dão sinais e a gente precisa ficar atento, precisa ter empatia, até mesmo para ajudar essa pessoa a procurar um tratamento psicológico específico, tratamento psicológico e psiquiátrico. E outra coisa também que eu quero aproveitar e falar mais um pouco é que, se vocês perceberem, eu falei bastante do abuso de drogas e não só o uso de drogas, porque o uso é uma coisa, a pessoa vai lá, usa droga, mas o abuso é quando começa a ficar mais grave, vamos dizer assim. Quando a frequência começa a ficar exacerbada, a quantidade começa a ficar também exagerada e também a pessoa perde o controle daquilo cada vez mais. Então aí sim já entra mais especificamente num transtorno mental reconhecido pela psicologia e pela psiquiatria. Muito importante falar de novo que tudo isso é transtorno mental. Não é uma escolha da pessoa, não é ela faz isso porque ela quer, é só ela querer que ela para. São sim transtornos e precisam sim de tratamentos muito específicos, muito cuidadosos, para a pessoa poder ter uma melhora no seu quadro. Então tudo isso, todas essas ressalvas feitas, agora eu só encerro lembrando a vocês que pessoas muito sensíveis, é natural que elas tenham um sofrimento emocional um pouco mais específicos, às vezes um sofrimento emocional, às vezes um transtorno mental mesmo, porque é difícil lidar com essa sensibilidade. Por isso, que se você estiver passando por um transtorno mental, um sofrimento psicológico, não tenha vergonha de procurar ajuda e nem se sinta culpado. É muito importante procurar um profissional. E só como homenagem também ao Shannon Hoon, é importante lembrar que ele faleceu um pouco depois do disco ser lançado. Ele estava em turnê com a banda. No meio da turnê, dentro do ônibus,
ele teve uma overdose e faleceu no dia 21 de outubro de 1995. Ele tinha acabado de fazer 28 anos. Então, é importante lembrar quanto todos esses transtornos são graves e causam um sofrimento muito grande, podendo levar sim à morte de forma direta ou indireta. Então fica aqui a conscientização e ao mesmo tempo a possibilidade de a gente aprender alguns conceitos aí de psicologia. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e até a próxima.